Glória a Deus, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Love A. Queria saudar aí o pessoal da internet, sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você para se colocar em pé, por gentileza. E estava conversando com a minha esposa, pensando esses dias aí, a gente vive um tempo de tantas dúvidas, tantos questionamentos, né? Tantas expectativas. O nosso país aí com tantos conceitos, as coisas borbulhando. E eu estava lendo uma passagem que fala demais ao meu coração. Está lá em Josué 24, versículo 15, lá no finalzinho. Quando Josué ele está lá no final da sua vida, das suas conquistas, ele reúne o povo, as famílias, e fala para o povo: olha, vocês estão olhando tudo isso aí, vocês estão vendo esses povos, vocês estão vendo a cultura deles, vocês estão vendo o que eles podem oferecer. E talvez, eu imaginando Josué falando com o povo lá, até tem coisas interessantes, né? Que os outros povos podem nos oferecer. Mas ele olhou para o povo, olhou para a família dele e falou o seguinte: olha, não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas esperam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nessa noite, meu querido, eu queria que você realmente se colocasse na presença do Senhor. Não se preocupasse com o que vai acontecer amanhã, não se preocupasse com o que vai acontecer na segunda, não se preocupasse com o que vai acontecer no ano que vem. Mas que você tenha no coração uma coisa muito importante: que você e a sua casa sirvam ao Senhor, independente de qualquer coisa, independente do que o mundo diz, independente dos decretos humanos, independente dos projetos humanos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu querido, eu queria convidar você a levantar as suas mãos agora e clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor para que o Senhor seja o justo juiz das nossas vidas. E que o nosso país, que a nossa nação, que este mundo seja marcado pela presença do Senhor. Ori cantare la barraia, porque o nosso Deus continua sentado no trono. Ori cantare la barraia, e nada pode acontecer sem a permissão dele. Ori cantare la barraia, por isso, Espírito Santo de Deus, toma este lugar, toma as nossas vidas, enche a nossa casa, enche, Senhor Deus, ori cantare la barraia, as nossas vidas com a tua presença. Pai, que os nossos lares, que as nossas casas, Senhor Deus, sejam marcados pela tua presença. Senhor Deus, eu quero entregar o nosso país nas tuas mãos. Senhor Deus, ori cantare la barraia, não importa os decretos humanos. Nós queremos declarar que a tua vontade prevaleça, Senhor Deus. Ori cantare la barraia. Pai, levanta homens, mulheres, famílias. Ori cantare la barraia, que marquem a tua presença nesta terra. Senhor Deus, enche a nossa casa, enche a nossa vida, enche o nosso lar, enche, Senhor Deus, enche. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo, Senhor. Ori cantare la barraia, vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Pai, ori cantare la barraia. Vai enchendo os nossos lares, ori cantare la barraia. No nome de Jesus, Pai, toda violência, todo divórcio, toda prostituição, Pai, não tem poder nas nossas casas. Pai, derrama santidade, derrama da tua santidade, derrama da tua santidade no nosso meio. Derrama a tua santidade nesta igreja, Pai. Ori cantare la barraia.
Vai enchendo o Senhor. Vai enchendo o Senhor. Vai enchendo o Senhor. Oricante arela barraia. Faz fluir o teu agir. Santo Espírito, forte, plena e invadiu em mim. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, meu querido. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou templo em teu louvor. Haja Espírito Santo de Deus. Este é o teu lugar, tu é a glória. Adore ao Senhor, meu querido. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. Tua glória me sarou, O Espírito Santo do Senhor forte e está aqui. plena invadiu em mim, me refez, hoje sou templo em teu louvor. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou templo em teu louvor. Age agora no teu lugar. Este é o teu lugar. Tu é a glória. Erga tuas mãos, adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Sim, Santo Espírito de Deus, enche as nossas vidas, enche as nossas vidas, enche a nossa casa, transforma os nossos lares. Faz fluir o teu agir. Tem liberdade nessa noite, Espírito Santo de Deus. Enche a casa, vem transporta, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transforma, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transforma, faz fluir o teu agir. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, a presença do Senhor está aqui. Ori cantarela barraia. Meu querido, nós não somos movidos por circunstâncias. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ori cantarela barraia. Ori cantarela bassuia canto, ori cantarela barraia. Oh, Santo Espírito de Deus, tem liberdade no nosso meio. Ori cantarela barraia. Pai, tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, Senhor Deus. Ori cantarela barraia. Senhor Deus, ori cantarela barraia. Pai, que essa noite seja marcada pela Tua presença santa neste lugar. Ori cantarela barraia. Ori cantarela barraia. Vem transborda, faz fluir o teu agir.
agir. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode adorar ao Senhor com as suas palmas, porque Ele é santo. Ele é santo, meu querido. Ele é santo. Ele é santo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Quero te pedir para levantar as suas mãos agora, em sinal de reverência e adoração. Nós vamos cantar um louvor e eu gostaria que todos vocês, não importa se você é afinado ou não, o importante é que você entregue o seu louvor nessa noite para o Senhor. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, em cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é bem-vindo. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, em cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Amém. Nós vamos falar agora da maravilhosa graça do Senhor. E realmente ela é maravilhosa, ela tem nos assistido todos os dias. E o melhor de tudo é que ela se renova a cada manhã. Amém?
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Aplauda o Senhor. Amém. Só. Amém. 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 Vamos continuar aqui em adoração. A gente, Meu esposo vai ler um versículo aí. a gente veio falar de prosperidade. Em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A gente veio falar de prosperidade. Assim como Jesus foi próspero na nossa vida, né? Ele vai ser próspero na vida de cada um aqui, né? E a gente vem de uma família muito humilde. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente vivia catando papelão nas ruas, né? E hoje, graças a Deus, eu posso olhar para trás e ver o quanto Jesus foi próspero e o quanto a minha mãe intercedeu pela nossa família. Foi assim, a gente tem que dar graças a Deus onde a gente está hoje por causa de Jesus, né? E devemos tudo que temos, né? Tudo que somos, a família que somos, e graças à igreja e a todos em volta de nós que orou e que buscou, a gente é próspero em nome de Jesus. Amém. E como esse versículo que o meu esposo falou, que diz assim, que Deus opera através de nós. Então, eu creio que nós precisamos cooperar com Deus. Então, quando nós entregamos os nossos dízimos, a nossa oferta, né, nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos nele, né, que, na verdade, além da nossa capacidade humana, capacidade intelectual, temos um Deus que nos provê em todas as coisas, em todo momento. Então, eu creio que um coração confiante, ele é um terreno fértil para Deus operar. Amém? Então, tragam os dízimos, as ofertas, com alegria, tá? Então, usem um gasofilaço. Quem quiser usar as máquinas de cartão, e quem tiver pela internet também pode acessar o QR Code. Amém? Deus abençoe. Sobre
Amém. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, abençoa, Senhor, cada coração aqui, Senhor. Cada coração, Senhor meu Deus, generoso, Senhor meu Deus, que entende, Senhor meu Deus, que o Senhor é o provedor de todas as coisas, Senhor. Paizinho, no nome de Jesus eu te peço, Senhor meu Deus, uma bênção especial, Senhor meu Deus, para cada um que está aqui, Senhor, para cada um que ofertou, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, sonda, meu Pai, cada família, cada necessidade, Senhor meu Deus, porque eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor, meu Pai, cuida de nós. O Senhor é um Pai bondoso, é um Pai de amor, é um Pai de esperança, de graça, Senhor meu Deus. Paizinho, no nome de Jesus, seja o centro, meu Pai, das nossas finanças, Senhor meu Deus. Que nós não tenhamos um coração, Senhor meu Deus, que acumula, que junta, Senhor, mas que nós possamos cada dia mais, Senhor meu Deus, cooperar contigo, Senhor. Crendo, Senhor, que o Senhor é que provê todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Todo mundo sentou? Amém. Glória a Deus. Então, já que todo mundo sentou, eu queria que você olhasse aí para sua esposa, para o seu marido, levantasse, desse um beijo nele, um beijo nela. Enfim, eu vou virar de costa para não ver, para você não se sentir constrangido, tá bom? Pode beijar, fica à vontade. Beija bastante, gente. Aproveita que o pastor mandou. Então, beija, né? Já que o pastor mandou, né, Carol? Então vamos beijar. Cadê? Ô, Chiu, vem cá beijar sua esposa. Ô, Chiu, o que é isso? Beija aqui na câmera, aqui, para o pessoal ver, que bonito, ó. Bom, vamos agilizar esse casamento, né, ô, Chiu? Glória a Deus, Deus é fiel. É isso aí. Glória a Deus, amém. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E não sei se vocês viram aí, né, o chamado da pregação, e aí todo mundo ficou feliz, falou, poxa, 3 erros só, hein? E aí, meu querido, assim, a gente só vai falar de 3, né? E talvez você fale assim, poxa, pastor, eu não cometo nenhum desses. Mas, meu querido, olha para ela de novo, aproveita que o pastor está mandando, e já pede perdão logo. Porque mesmo que a gente não fale aqui hoje, alguma coisa... Pede perdão, é melhor. Pede perdão. Deus sabe. Se você não sabe o que está pedindo, ela sabe o que você está pedindo. E a gente queria falar conversar um pouco com vocês sobre alguns erros que a gente precisa evitar nas nossas vidas. No nosso casamento, nos nossos relacionamentos. E que você realmente saia daqui, tocado pelo Senhor. A gente estava estudando, eu e a Selene, a gente vai falar sobre um personagem que ele tinha tudo, talvez, para ser uma das pessoas mais extraordinárias que esse mundo já teve. Mas por opções, por escolhas, por olhar, às vezes, a grama do vizinho, que ele achava que era mais verde que a grama dele. Às vezes, por não ouvir os conselhos dos pais, ele se perdeu no meio do caminho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Sansão. Então, 3 atitudes que não devem ser cultivadas no relacionamento. Fala, meu amor. Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para declarar uma palavra de vida, de unção e de bênção para a sua casa e para o seu casamento. Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora. Pedimos para que o Senhor leve cativo a cada mente aqui, ó Deus. Repreendemos a toda distração, a todo cansaço, ó Deus, e declaramos em nome de Jesus, mentes ativas, corações abertos, ó Deus, para receber a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, tu que enche tudo em todos, que o Senhor opere no meio do seu povo agora, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós iremos falar e contar um pouco sobre a vida de Sansão. Sansão, eu acho que todos aqueles que cresceram na igreja
sabem, e aprenderam desde a escola dominical, desde a classe das crianças, que foi um dos homens mais fortes, né, que a Bíblia descreve. Mas hoje nós vamos tratar dele numa narrativa de um aspecto diferente. Nós vamos olhar o aspecto familiar desse personagem, tão conhecido e destacado por umas características. Então, para a gente falar um pouquinho sobre ele, nós vamos começar lendo os primeiros versículos que descreve como ele surgiu e qual o propósito que Deus tinha para ele. Então, quero pedir que projetem lá os versículos. Você vai lendo para mim, por favor? Juízes 13:1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Antes de lermos o próximo versículo, eu vou contando um pouco da história do pano de fundo, tá? Para vocês. O povo de Deus, durante esse período, chamado período dos juízes, eles eram dirigidos por lideranças erguidas por Deus, e esses líderes, eles são chamados de juízes, eles não são reis, eles são juízes. E eles representavam aqui na terra a intervenção de Deus. E o ciclo dos juízes, como é assim chamado, era assim. O povo de Deus tinha um juiz. Esse juiz, passado um tempo, como todos, morriam. Na ausência dessa liderança, o povo pecava, errava, e aí o juízo de Deus vinha, e eles eram então dominados por um povo. Eles passavam por um período de prova. E aí nesse período de prova eles se voltavam a Deus, oravam, clamavam, e Deus erguia alguém para ser um libertador e trazer de novo o conceito de Deus para aquela nação. Então, muitos teólogos chamam que era o ciclo do juízo, né? Errava, aí passava pelo castigo, pela consequência dos pecados, né? E aí clamavam, voltava o coração a Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz dirigia aquela nação. Quando ele morria, daqui a pouco o povo estava de novo. Então, esse capítulo começa com parte desse ciclo, né? Eles falavam lá que o povo tinha errado, pecado, e aí Deus, então, continua essa história e levanta uma pessoa. Olha lá no versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas a engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenham cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, senão se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Uau! Deixa o versículo aí, pessoal. Esse é um versículo chave para essa história. Deus, então, depois do povo ter pecado, estar aprisionado sob o jugo filisteu, Deus, então, levanta e começa uma voz de libertação. E aí Deus faz algo extraordinário. Primeiro, ele não faz um natural, porque ele pega e chega a uma mulher estéril e fala para ela: olha, eu vou agir de forma sobrenatural na sua vida e você vai engravidar. O anjo do Senhor provavelmente é uma teocracia, uma cristofania, uma manifestação de Deus aqui na terra. O anjo com maiúsculo, como está descrito na palavra. E ele chega e fala: olha, você vai engravidar, mas você terá alguém que será e terá um propósito extraordinário. Então, gente, esse homem, Sansão, ele nasceu sob um decreto dos céus, com um propósito e uma identidade extraordinária. E eu quero te falar também, querido, que você também nasceu com um propósito assim. Nós temos um propósito e um chamado de sacerdócio, de reis e sacerdotes, é assim que diz a palavra. Nós fomos criados por Deus com um chamado de ser embaixador de Cristo nesta terra.
Muitas vezes nós nos perdemos na vida por falta de entendimento da nossa identidade. Olha aí para o seu cônjuge do seu lado e fala: nossa, príncipe de Deus, princesa do Senhor. Às vezes a gente está vivendo como um mulambo, mas Deus tem uma identidade maravilhosa para cada um de nós. E nós precisamos ter consciência e ciência disso. Sansão, ele tinha ali naquele versículo marcado, ele tinha um chamado, ele tinha uma identidade. Ele era um nazireu de Deus, pastor de Deus. O que é isso? Ele tinha um nariz grande. O que é essa história de nazireu? Nazireu, gente, era alguém que passava por um voto de consagração. Esse voto poderia ser algo temporário. Nós temos alguns personagens bíblicos que tiveram esse tempo de Nazireu, que eles, durante um tempo, eles tinham esse voto, mas com Sansão foi algo diferente, porque Deus determinou e ele, desde o ventre da sua mãe, ele tinha esse chamado. E para aqueles que acham que a vida só começa depois do nascimento, aqui a palavra de Deus determina e mostra que não. Porque Deus fala que desde o ventre ele já deveria ser tratado como nazireu. Então, aquilo que um nazireu não poderia fazer, a mãe não poderia fazer, porque senão passaria para o filho. Então, queridos, Deus traz uma identidade de alguém que iria marcar e transformar e libertar. Ele tinha uma identidade de alguém que deveria caminhar em santidade. E tinha um propósito específico por Deus. Olha lá, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos do filisteu. Deus tinha um propósito para a vida de Sansão. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Vocês acreditam que tem gente, não nessa igreja, nem do pessoal que está nos ouvindo pela internet, que acredita que é uma casa de Deus? Não, sabe por quê? Eu tenho porque minha mãe tomou aquela pílula de farinha e aí eu nasci. Não, é uma camisinha que furou. Não, foi uma escapa. Não, queridos. Todos nós nascemos debaixo da direção e com o propósito de Deus. Nós temos identidade e nós temos propósito. E foi assim com Sansão. E Sansão diz lá o texto, ele é um nazireu consagrado ao Senhor, e ele tem um propósito, ele deve libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E nasce assim Sansão, com essa determinação. E quando vocês tiverem mais tempo, é muito interessante, e eu vou falar bem rapidinho, não é item do sermão, mas eu não vou aguentar, vou ter que contar essa história. Porque a história é assim, o anjo do Senhor veio e falou tudo isso daí, para quem? Para a esposa. E eu, Silene, tenho uma tese que eu acho a esse respeito. Porque ele veio e contou para a esposa vai e conta tudo para o marido. Ela repete tintim por tintim. Vocês acham que se ele tivesse contado para o marido, ele ia repetir tudo para a esposa? Hã? Mulheres, eles repetem tudinho? Não. Lógico que sim. Ah. A gente ia falar, o anjo apareceu. Ponto. Ela repetiu tudinho. E o marido ficou inconformado, falou, não, mas vamos falar para esse homem que é semelhante a um anjo vir de novo. Quero saber mais detalhes, como é que a gente deve criar essa criança. Ele em nenhum momento teve dúvida, mas ele queria saber mais detalhes. E aí, de novo, o anjo vem e aparece para quem? Para a esposa. A esposa falou, espera um pouquinho, anjo, deixa eu chamar ele, porque ele quer ouvir da sua boca. E ele ali, o anjo repete e traz mais orientações. Então, queridos, esse filho foi gerado com um propósito, com uma identidade. E ele nasce, e ele cresce. E os pais obedecem à direção e à unção de Deus. Eu quero que volte no primeiro ponto, que o primeiro princípio que não deve ser, primeira atitude que não deve ser quebrada, para que a gente tenha um relacionamento abençoado, que a gente não pode fazer.
não obedecer os princípios de Deus. Deus tem princípios, a palavra de Deus traz princípios para a nossa vida. E nós precisamos obedecê-los. Gente, tem gente que desobedece, depois fica pedindo para Deus abençoar aquilo que é desobediência. Nós precisamos caminhar sobre princípios. E uma boa forma de você conhecer os princípios de Deus para o seu casamento é vir no Love A. Porque aqui é um culto específico que a gente trata dos princípios e do que a Bíblia fala a respeito dos relacionamentos, a respeito da educação de filhos, a respeito da união entre homem e mulher. Então, nós devemos obedecer esses princípios. E eu quero falar um pouquinho mais e continuar. Será que Sansão obedeceu esses princípios? Pode seguir depois aqueles 2 versículos. Eu queria, antes da gente continuar, abrir um parênteses aqui. Você sabe qual o propósito da sua vida? Você sabe para que você foi criado? Talvez, como a Silene falou, muitas pessoas falam assim, eu fui um acaso. E eu queria fazer uma pausa aqui e orar, para que Deus realmente colocasse, e como a chuva que está caindo lá fora, que Deus limpasse de nós toda a amargura. Talvez a gente tenha recebido palavras desagradáveis dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos avós, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho. E eu queria que a gente, antes da gente continuar, que a gente orasse por isso. Porque você tem um propósito, você tem uma identidade. E não importa o que as pessoas falam. O que importa é o que o nosso Deus determinou para a sua vida. Então eu queria que você baixasse a cabeça agora. E que você colocasse nas mãos do Senhor tudo aquilo que muitas vezes entristeceu a sua vida, que muitas vezes te entristece, e que você entenda que você é filho amado do Senhor. Você é filho amado do Senhor. Senhor, nós queremos entregar cada vida aqui, Pai. Pai, que o Teu rio possa, Pai, ser derramado sobre nós e limpar toda a amargura, toda a tristeza. Senhor Deus, toda a palavra lançada que não provém do Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, no nome de Jesus, transformar as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor Deus, ser capaz, Senhor Deus, de cumprir, Senhor Deus, os princípios do Senhor, Pai, marque em nós a Tua identidade, o Teu propósito, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. E dando continuidade, então, olha lá, queridos, nós precisamos lembrar que casamento deve unir propósitos e não somente atender a desejos físicos. Confesso que quando a gente estava escrevendo esse sermão, eu falei assim, nossa, essa hora dá vontade de correr, atravessar e falar lá no Chuai, antes deles casarem, né? Olha, gente, tá pensando em casar? Preciso te contar. Casamento precisa unir propósitos e não só desejo físico. Não é só para fazer sexo, não, no casamento? Fazer sexo toda hora? Sim, mas não só. Nós precisamos... Tem que juntar as contas também? Nós precisamos unir propósitos, queridos. Nós precisamos entender que cada um tem um chamado e Deus une pessoas para cumprir esses propósitos. Deus tem ministrado muito ao meu coração essa semana, que muitas vezes temos vivido dificuldades dentro do nosso relacionamento por divergência na raiz.
Quando você fala assim, eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho dificuldade, eu quero uma coisa, ele quer outra, a gente não está conseguindo se acertar. Será que vocês estão com o mesmo propósito? Vocês entendem que muitas vezes, mais do que corrigir os sintomas, nós precisamos ir na raiz do problema? Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência de vida. Eu sempre tive o chamado de servir ao Senhor e cuidar de pessoas. E eu busquei do Senhor alguém que vivesse, que não fosse julgo desigual, que cresce na mesma forma e tivesse a mesma visão. Porque se não fosse assim, eu certamente teria muita dificuldade. Ou eu seria frustrada no meu chamado, ou eu viveria em discórdia. Porque eu gosto de gastar meu tempo em cuidar de gente, de atender. A nossa casa é uma casa aberta para atender pessoas. O nosso fim de semana, grande parte a gente gasta para cuidar de pessoas. À noite a gente chega do trabalho cansado e vai dar aula de educação de filhos, de casamento, vinho novo, e vários de vocês aqui já passaram por esses cursos. Vocês acham, se o Robson não tivesse o mesmo propósito que eu, vocês acham que ia dar certo isso? Você fala, mas vai ficar inventando coisas, já trabalhou o dia inteiro, agora vai... E olha que ele inventa, hein, gente? Olha, vai por mim. E no final de semana, de novo, vamos ficar em casa em paz. Mas quando você tem um chamado, um propósito que arde dentro do seu coração, e os dois vivenciam isso, sabe o que dá, gente? Uma vida doida. Doida por Jesus e doida para cumprir o chamado. E aí os nossos filhos são assim envolvidos com isso, e eles já cresceram embaixo dessa unção e dessa bênção, e hoje estão aí abençoando pessoas, estão pregando, estão falando, porque eles cresceram debaixo dessa unção. Quando não, um valoriza uma coisa, o outro deprecia aquilo que o outro valoriza, porque aquele não é um propósito para ele, não há sentido para outra pessoa. Fala, vai querer ir na igreja de novo? Ai, você vai ficar conversando com essa pessoa até quando? Cada um que se vire, cada um no seu quadrado. Então, nós precisamos viver debaixo do mesmo propósito. E eu tenho algo de Deus para falar para a sua vida hoje. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus hoje quer unificar propósitos. Porque você pode falar assim, pastor, eu casei e a gente não tem o mesmo propósito. Mas Deus corrige, Deus une, Deus transforma. E Deus quer melhorar os seus relacionamentos, Deus quer restaurar a paz e a alegria na sua família e na sua casa. E Ele quer unificar. A palavra de Deus diz que o matrimônio deve se tornar, através do matrimônio nós nos tornamos uma só carne. Existem casais que vivem de forma discordante, cada um cumprindo a sua vontade, cada um buscando o seu desejo sem unificar. Deus quer transformar, Deus quer unir, para que todos caibam dentro do chamado que Deus tem. E hoje é noite de transformação. Hoje Deus quer aparar arestas. Deus hoje quer devolver a alegria dos dois unidos cumprirem aquilo que Deus tem. Amém? E eu quero continuar falando da vida do nosso personagem. Porque vocês acham, gente, que ele obedeceu esse princípio aí? Que quis unir propósitos? Quem lembra qual o propósito de Sansão? Era de libertar o povo de quem? Dos filisteus? Então o propósito da vida dele era libertar o povo dos filisteus. Quem era o inimigo dele, então? Os filisteus? Então, vamos lá. Vamos passar o próximo versículo, por favor. Pode ir. Leia aí, meu amor. Juízes 14, 1-3. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Mulher de quem? Do povo filisteu.
Ai, Jesus. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigo essa mulher para ser minha esposa? O que ele quis, gente? Casar com quem? Com a filisteia, a inimiga. Ele estava cumprindo aquilo que nós falamos, que nós precisamos viver sob o princípio de Deus? Gente, ele estava casando debaixo do propósito da vida dele? Não. Ele fugiu do propósito, quebrou sua identidade. Ele foi buscar, no meio do povo, a quem Deus o levantou para subjugar, para destruir, ele foi lá. Em vez de brigar, destruir o povo, ele resolveu pegar uma mulher de lá. Vocês acham que deu ruim ou não? E foi assim que ele fez. Então, queridos, ele estava... Eu queria que voltasse no princípio, que estava antes dos versículos. Mais um, isso. Cuidado com a vontade permissiva de Deus. Você sabe o que é vontade permissiva? Nós temos a vontade perfeita de Deus e a permissiva. Nós temos no nosso canal, no Love Ya, que nós falamos só um culto inteiro sobre isso. Vontade perfeita e vontade permissiva. Para quem não conhece, nós temos um canal no YouTube que se chama Coisa de Casal. Coisa de Casal. Tem uns 2 canais que são assim, mas vocês procuram Robson e Silene. E lá nós temos várias pregações. E tem uma que fala da vontade perfeita e permissiva. Nós desenhamos. Está muito bom. Vão lá que vocês vão entender. Vontade perfeita, vou dar um resuminho, tá? Depois vocês assistam lá. Vontade perfeita de Deus é aquela vontade que Deus planejou, que é caminhar sob o propósito, que é viver aquilo, o seu chamado, cumprindo princípios, e você vai muito bem. A permissiva de Deus é permissiva por quê? Porque Deus permitiu, mas não era aquela que ela tinha para você. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Mas pode acontecer pela tua vontade, não que seja a vontade do Senhor. Esta é a permissiva. Por exemplo, Adão e Eva pecar é a vontade perfeita? Não, foi a permissiva. E aí, para que nós tivéssemos acesso à vontade de Deus de novo, a vontade permissiva, eles saíram do trajeto aqui, que era viver assim. A vontade permissiva, ela pega atalhos e vai por coisa muito... Você dá muita volta, não sei o quê, para chegar de novo na vontade perfeita. Para que a gente pudesse ter restaurado nossa comunhão com Deus, muitos anos, muita coisa aconteceu, e só com a morte de Jesus, o sangue derramado e vertido na cruz, nos redimiu de novo com o Senhor. Então, cuidado com a vontade permissiva de Deus. E Sansão fez isso. Foi lá e foi casar com a filisteia. Sabe outro princípio que ele quebrou, gente? No próximo versículo, a gente vê a desobediência aos pais. Olha o que ele fez. 14:3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Olha, os pais falam: você não tem juízo, você não sabe que nós devemos casar entre o nosso povo? Deus, queridos, tem aliança e quer que o seu povo fique entre o seu povo. Mas, pastor, isso ainda está valendo para hoje? Tá. A palavra chama de julgo desigual. Quando algum cristão se casa ou tem sociedade com alguém que não é cristão. Dá para ter o mesmo propósito? Quando o princípio de vida não é o mesmo? Quando você crê numa coisa e a pessoa para outra? Não vai dar ruim, gente? Não vai cada um concorrer para um lado? Aí você fala: mas pastor, agora já foi, o que eu faço? Você vai continuar com ele mesmo, viu? Ou com ela mesmo. Vai pela permissiva de Deus, dá uma voltinha a mais, ora a mais, jejua mais, mas Deus faz. Mas, para quem não fez, o pessoal do Chuai, depois vocês contam, não entra pela permissiva de Deus. Mas,
Sansão foi, desobedeceu aos pais, e os pais falaram: olha, fica aqui com o povo de Deus, não pegue uma filisteia, tem tanta mulher bonita aqui. Mas diz que ele viu a mulher e se agradou. As nossas decisões, gente, devem ser só pelo aquilo que agrada aos olhos? Ou nós devemos enxergar todo o contexto? Muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentidos, sem buscar de Deus a direção. E foi assim com ele, ele se encantou com ela e quebrou o princípio. Ele se uniu ao inimigo, ele fugiu do princípio e do propósito de Deus. E queria abrir mais um parênteses, que é uma coisa muito importante, que a gente tem perdido muito hoje no nosso mundo, nos nossos tempos, né? Os filhos precisam obedecer os pais. Hoje a gente vive uma geração onde a meninada quer fazer o que dá na veneta, né? E até pegando um exemplo aqui de casa, os meninos estão terminando o ensino médio e a turma está querendo fazer uma festa aí. Meus amigos, se vocês soubessem a confusão que é, e a meninada achando que tem que ser feliz, porque o meninado estudou a vida inteira em escola particular. Os pais lá gastando rios de dinheiro. E aí a meninada fala assim: não, eu quero levar o meu amigo, mas eu não quero que o meu pai vai. E o pai tem que pagar para o amigo ainda. Gente, os filhos precisam obedecer os pais. Os filhos precisam honrar os pais. Meu querido, a geração Uber, que qualquer coisa eles pegam um celular e pedem um Uber, porque não sabe andar de metrô, não sabe andar de ônibus, não sabe andar a pé. A gente precisa ensinar os nossos filhos a realidade da vida. A vida não é só você pegar um celular e pedir as coisas pelo iFood. Porque tem um cartão de crédito, alguém precisa pagar esse cartão depois. Então a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Então, meu querido, a gente tem que entender o seguinte: nós temos que ser amigos dos nossos filhos, sim. Mas mais do que amigo, você é pai e mãe. Amigo ele pode ter trocentos aí no mundo, que vão vir e vão passar. Mas pai e mãe, ele tem só um. E é você. Então, cabe a você ensinar o teu filho o valor das coisas e que eles não podem ser influenciados por esse mundo. E mais o item que nós veremos aí, que nós não devemos brincar com a vontade de Deus. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente corre o risco de relativizar aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus manda. E com Sansão não foi diferente. Primeiro quero falar um pouquinho mais do que era ser nazireu, né? Esse voto de santidade que eles tinham, e tinha algumas regras. Eles não deveriam cortar os cabelos, não deveriam comer nada de uva, nem a uva, a fruta, nem a uva passa, nem o suco de uva, nem o vinho. E também eles não deveriam comer os alimentos impuros. E a gente sabe que para os judeus tem muitas coisas impuras, né? Carne de animais de unha fendida e uma lista. E por último, ele não deveria tocar em cadáveres, nem de um familiar dele. Então essas regras estavam sobre a vida do nazireu ou pelo período que ele fosse nazireu. Então Sansão cresceu e foi ensinado dessas regras. E a gente vê que o coração dele estava tão distante do seu chamado, estava tão longe da sua identidade, que aí teve uma oportunidade
que quando ele foi se casar, ele estava se dirigindo lá para Tina, lá a cidade, que ele estava todo encantado com a moça. No trajeto, um leão apareceu e a palavra de Deus diz que ele, com a força do Espírito Santo, pegou o leão e estraçalhou ele, rasgou ele pela boca com a força das suas mãos. E largou ele lá e foi embora. Os pais nem ficaram sabendo de nada. Quando ele voltou numa outra viagem ao mesmo lugar, diz a palavra que... Olha lá, lê para nós, amor. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Olha só, volta por favor. Queridos, olha como é o pecado na vida da gente. Ele sabia que ele não deveria se aproximar de cadáver. Ele matou o leão aquele dia e foi embora. Agora ele estava voltando para fazer aquilo que não era vontade de Deus, não é? Se casar com a mulher era vontade de Deus? Os pais alertaram, ele sabia. Mas coração, queridos, nós precisamos vigiar, porque um pecado chama o outro pecado. Ele estava fora da vontade de Deus, indo fazer aquilo que não era de Deus. E aí diz que ele estava pelo caminho e quis olhar o cadáver do leão. Ele devia se aproximar de cadáver, gente? Ele foi lá para olhar. E aí, olhando, se encantou, porque ele viu que no cadáver tinha um enxame de abelha. E aí, continuando o versículo 9, o que ele faz? Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Pôs a mão no defunto. Nazireu põe a mão em defunto, gente. Nem se fosse da família dele. Vocês acham que tinha necessidade desse homem ir atrás do cadáver do leão? Que ele precisava comer o mel que estava lá no defunto, quebrando um princípio tão forte na vida dele? Vocês percebem como as pessoas, não ninguém aqui, por favor, corre o risco de ir relativizando a vontade de Deus? Aquilo que era pecado já não é tão mais pecado. Aquilo que não era tão certo já não é tão certo. Por exemplo, eu conheci alguém na internet, ele é um amor, ele é lindo, ele só não é de Jesus, mas quem sabe, né? Ele tem um coração tão bom, então... Aí daqui a pouco encontra com ele, olha, sexo é para depois do casamento, mas já que estamos aqui, né? Então, né? Só um pouquinho. E um abismo vai chamando outro abismo. Nós precisamos viver debaixo do propósito. Nós precisamos manter uma vida de santidade. Sansão foi pecando, se misturando, foi quebrando princípios, foi perdendo a sua identidade. Ele ali quebrou um princípio muito forte na vida do nazirado dele, no chamado de nazireu. E ele comeu o mel e diz ainda que pegou o mel e levou... o próximo versículo, por favor. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Olha, gente, ele ainda deu para os pais e omitiu a informação. Mas é muito pecado, tudo junto, não é não? E tudo bem. Nós precisamos vigiar, gente. Cuidado com aquilo que você permite na sua vida. Pastor, eu comecei a assistir uns filmes, eles tinham assim umas cenas mais calientes assim, aí daqui a pouco eu fui me acostumando, aí peguei um mais forte, daqui a pouco você está com filmes eróticos dentro da tua casa, pornografia, achando que é normal, porque o pecado vai avançando o nível. Aquilo que não era bom, mas depois você já vai aumentando, e por fim você está totalmente enrolado e distante da tua identidade, distante do teu chamado de santidade que Deus tem para você. E quero falar mais um propósito
mais um princípio que não deve existir na sua vida. Mais um para frente? O primeiro é não obedecer princípio. E agora, gente, é não expor as fragilidades do seu cônjuge. A vida de Sansão foi tão complicada nos seus relacionamentos que dá num exemplo só, num personagem só, dá para a gente listar um monte de coisa que a gente não deve fazer. E a vida de Sansão foi assim, porque com essa mulher que ele casou, deu ruim, não deu? Filisteia. Na cerimônia de casamento deles, ele resolve, então, trazer um desafio lá para os convidados e falou, olha, eu vou dar uma charada. Se vocês acertarem a charada, eu pago 30 roupas para vocês. Se vocês não acertarem, quem dá as 30 roupas, 30 camisas para mim são vocês. Entenderam? Marcou uma charada e quem acertasse levava o prêmio. E ele falou a charada. E aí, os 30 convidados de honra que tinham mandado lá para ele, tentaram e não conseguiam descobrir a charada. E aí falaram assim para a esposa filisteia, olha, você vai ter que descobrir essa charada, porque nós não vamos gastar dinheiro, nós não vamos dar roupa para eles, e ameaçaram a mulher. Vocês sabem o que ela fez? Vocês acham que ela ficou do lado dos filisteus ou do lado do marido dela? Filisteu com filisteu, gente. Ela foi para ajudar os filisteus. E ela importunou ele até que ele contou o segredo, a charada. E aí ele perdeu. E aí ele foi lá, matou 30 filisteus e conseguiu a roupa para pagar. Mas sabendo de tudo que tinha acontecido, ele ficou muito triste. Ficou muito triste e foi embora. E largou a mulher. Quando ele foi embora, gente, o pai da noiva, sabe o que fez? Ofereceu a noiva para um dos convidados. Ele deu a filha, que tinha sido casada com Sansão, deu para outra pessoa se casar. Sansão foi para casa, chateado com aquilo que tinha acontecido, mas passado um tempo, ele falou, eu vou voltar lá. Eu quero me deitar com a minha esposa. Pegou uma cabrita bem bonita, falou, vou levar de presente para ela, porque, afinal de contas, né, a gente se casou e nem teve tanto tempo junto, vou voltar. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele descobriu que a mulher já estava com outro. E o pai falou, não, fui eu que dei ela para o outro, mas não fica chateado não, eu te dou a filha mais nova. E ele ficou muito bravo. Muito bravo, gente, ele matou muita gente, ele ficou muito bravo, e diz a palavra que ele pegou raposas, pôs fogo das raposas, e as raposas foram para a plantação que tinha, incendiou a plantação dos filisteus e acabou com o lugar lá. Tamanha foi a raiva dele. E os filisteus mataram a mulher e o pai dela. Olha quanta situação desastrosa, porque aquela mulher, que não era a mulher que Deus tinha para ele, expôs Sansão. Como se não bastasse, passado um tempo, gente, ele se casa com Dalila. Todo mundo conhece Sansão por causa da Dalila, né? A Dalila, gente, o que fez? Quando se casou com ele, os governantes estavam interessados em matar Sansão. O que os governantes propuseram para Dalila? Descobre qual é a fragilidade dele, que a gente vai dar um monte de dinheiro para você. O que Dalila fez? Ficou com o marido ou ficou com os filisteus? De novo. E ela foi até descobrir a fragilidade. Aí você fala, mas pastora, não estou entendendo, o que eu tenho a ver com isso? Será, gente, que muitas vezes a gente não expõe a fragilidade do nosso cônjuge? Eu posso falar que o meu marido é barrigudo, pastora, para minha amiga? Será que ele vai ficar triste comigo? Mas ele tem um barrigão mesmo, né, pastora? Queridos, nós precisamos escolher aquilo que você fala do seu cônjuge. O seu olhar está para os defeitos ou está para as qualidades? Você é aquele que propaga o que o seu marido e o seu cônjuge, sua esposa, tem de bom ou que tem de ruim?
Meu amor, mas se a esposa é aquela mulher que fala e não para de falar? Fala na hora do jogo do futebol, fala na hora que eu vou dormir, fala na hora que eu estou no banheiro, fala na hora que eu chego do trabalho, fala quando eu acordo. O que eu faço com essa mulher? Você fala dela para Deus. Nós precisamos entender, queridos, que nós não devemos maldizer aquele que Deus constituiu como nossa metade. Então, no trabalho não é bom ficar falando das coisas de casa, não, né? Com aqueles almoços com os amigos, o trabalho, sabe, que você expõe marido, mulher. Nós não devemos expor o nosso cônjuge. Nós não devemos ridicularizar. Nós não devemos criticar em público. E você fala assim, mas eu conto só para minha mãe. Eu conto... Não, queridos. No curso de noivos a gente fala bastante sobre isso. Porque, por exemplo, um relacionamento entre marido e mulher, você muitas vezes, como todos os casais, tem pontos que você discorda, vocês discutem e não acertam, e depois, em nome de Jesus, passado um tempo, está tudo bem. Porque o amor ágape, esse amor que Deus derrama sobre o marido e sobre a esposa, e se você não tem, deve pedir a Deus, isso supera. Mas se você pega e chega, por exemplo, se eu chegar para minha mãe e falar, nossa, mãe, o Robson me maltratou, ele fez assim, ele foi grosseiro comigo, eu estava tão cansada, e ele não me ajudou, ele fez aquilo outro. Passou. No outro dia, eu já fiz as pazes, eu já perdoei, ele se regenerou, não vou fazer mais isso, não sei o quê. Mas a minha mãe, que ouviu dizer que ele fez mal para mim, vocês acham que no outro dia ela também vai estar com o mesmo sentimento sobre ele? Lógico que vai, minha sogra me ama. Ela vai Fala, falar, nem veio hoje, mas saiu... Deve estar assistindo pela internet. Está assistindo pela internet. Ela vai falar o quê? Tirou minha filha de casa para ficar fazendo essas coisas agora? Não, minha filha não merece isso. Não, se eu não me segurar, eu vou falar com ele, porque não pode ser isso. Não, agora vem depois com aquela cara de santo querer filar minha boia no domingo. O sentimento não é o mesmo, e muitas vezes a gente destrói o relacionamento entre sogro e genro, entre nora e sogra, porque você diz palavras que machucam e depois ele não cura desse jeito. Nós precisamos ter sabedoria. Você sabe que também tem muitos pais que fazem isso com os filhos? Olha lá o que seu pai está fazendo. Não chegou até agora, não sei o que ele está fazendo. A mãe vai destruindo a figura masculina para os seus filhos. Ou senão o pai. Sua mãe só gasta dinheiro, não é possível que ela só compra isso. Ele deteriora a figura materna ou paterna. Guarda, querido. Se um terceiro não faz bem, diz a palavra, você não passa para frente. Meu querido, se a sua esposa gasta demais, ou você pede para Deus te prosperar e deixa ela gastar, ou se não, pede para ela... Pede para Deus mudar. Pede para Deus mudar ela. Mas não fala para o amigo não, tá bom? E nem para os filhos. Nós não devemos desfigurar a personalidade da pessoa para os outros. Amém? Todo mundo aí? Todo mundo sério. Vamos ao próximo e o último item. Viver com imoralidade sexual. Não é possível que Sansão também fez isso. Vocês querem ver? Não é que eu estou com perseguição com ele. Olha lá o versículo. Juízes 16:1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Caramba, mas esse cara dava um trabalho. Como diz o Robson, ele tinha tudo para ser uma bênção, mas a vida emocional dele, sentimental, acabou com a vida dele. Ele também se envolveu com prostituição. E nós queremos aqui dizer, queridos, esse é um item que nós também temos que vigiar. Vigiar. Pastora, nós precisamos vigiar com a sexualidade. Mas sexo não é bom?
Sexo é bom, foi criado por Deus, mas eu quero deixar aqui um exemplo bem fácil. Sexo é um presente lindo e maravilhoso que Deus deu para te entregar no seu casamento. Sexo foi feito por Deus para abençoar o casal casado, para dentro do casamento. Esse presente lindo, em qualquer circunstância que não seja dentro do casamento, não é bênção. Não está de acordo com a vontade perfeita de Deus. Se for antes do casamento, é fornicação. Se for fora do casamento, é adultério. Se for por outras vias, pode ser prostituição de alguém solteiro se vendendo para alguém casado, ou seja para qualquer moeda de troca. Também existe a questão da pornografia, que é a utilização da sexualidade fora do casamento também. Então, nós precisamos vigiar, porque dentro de muitos casamentos existem sexualidades deturpadas. E hoje, com o advento da internet, às vezes é muito mais frequente que antigamente. Porque antigamente, diz o pessoal aí, mais velho, que, por exemplo, para você ter acesso a um material pornográfico, a pessoa precisava ir numa banca de jornal, comprar uma revista daquelas marcas que tinham, esconder, era uma coisa assim secreta. Hoje, num clique, no celular, a pessoa tem acesso. Então, nós precisamos vigiar muito, não pode fazer igual Sansão, ir lá dar uma olhada no cadáver, ver se tem mel, para ver se põe a mão, decide romper seus votos de santidade ou não. Se afaste daquilo que não é de Deus. Guarde que seu leito seja imaculado, que ele seja santo, que ele seja limpo. Nós precisamos guardar e vigiar a nossa relação de toda prostituição, de toda deturpação sexual. Esses são os 3 pontos que Deus trouxe para nós essa noite. E eu queria reforçar, então, com atitudes de Deus para o nosso relacionamento. Olha lá as aplicações. O que nós precisamos ter, gente? Uma vida de santidade. Aquele homem, Sansão, ele tinha um chamado de santidade de Nazireu, de separado, mas ele não atendeu. E nós temos um chamado de santidade de Deus para nós. Deus nos constituiu como sacerdotes, reis e sacerdotes. Deus tem um chamado, Deus te tirou, morreu por você, Jesus morreu, derramou seu sangue, para que você voltasse à comunhão com Ele, e Ele tem um chamado, e tem um propósito, tem uma identidade para nós, e nós precisamos buscar, isso também no nosso casamento. Será que o nosso casamento tem refletido a santidade que Deus tem? Tem refletido a presença de Deus na nossa família, na nossa casa? Ou será que tem sido um lugar atrapalhado, estragado, o lugar onde impera aquilo que não é de Deus? Em segundo lugar, quero trazer esse conselho: preserve o seu cônjuge. Escolha aquilo que você vai falar dele. E aquilo que não dá para falar, gente, eu falo para o Robson lá em casa, viu? Eu não fico falando para ele daquilo que não agrada a mim, mas eu falo dele para Deus. Fala: Jesus, está vendo essa circunstância? E eu apresento diante do Senhor. Aí a casa cai, minha filha. E Deus faz. E Deus faz. A gente não precisa ser mulher rixosa e ficar falando: não faça isso, e que não sei o quê, eu não gosto disso, não sei das contas. Eu falo: eu vou orar. E deixa que Deus faz. E você, marido, também. Você vai orar. E Deus faz. E Deus transforma. Mas não fica falando dele e dela para as outras pessoas, não, tá bom? E o último? Obedeça a princípios. Sim. Isso é fundamental, princípios.
Querido, a palavra de Deus, ela não mudou e não vai mudar. A palavra de Deus diz para a gente não estabelecer julgo desigual. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos santificar a cada dia, até que se torne dia perfeito. Verdade, Jesus. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa de releitura. A palavra de Deus é o manual do construtor. Cabe a nós vivermos a palavra de Deus. Ah, é fácil, pastor? Não é fácil. Não é fácil tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Não é fácil, enquanto todo mundo aí fora tem relação sexual, você falar, não, eu vou me guardar para o casamento. Não é fácil, gente. Não é fácil, enquanto todo mundo quer ter vantagem nos negócios, você falar assim, não, eu vou pagar todos os meus impostos direitinho. Não é fácil. Mas você quer ser diferença nesse mundo? Faça o que a palavra de Deus diz. Não faça o que eu digo, não faça o que a Silene diz. Faça o que a palavra diz. Porque a palavra ela é a verdade. Talvez eu possa me enganar muitas vezes, talvez ela possa se enganar muitas vezes, mas Deus, ele jamais se engana. Deus nem é homem para mentir, e nem filho do homem que possa se enganar. Se ele prometeu, se ele falou, ele vai cumprir. Então, meu querido, essa é a palavra do Senhor. Isso, como eu falei no começo, Sansão tinha tudo para ser talvez a pessoa, uma das pessoas mais extraordinárias que já passou por essa terra. Mas a coisa que ele primeiro esqueceu foi a sua identidade, o seu propósito. E ele se deixou contaminar pelo mundo. Então a gente se deixa muitas vezes se contaminar porque o professor da faculdade falou tal coisa, porque o professor do colégio falou tal coisa, porque o jornalista falou tal coisa, porque o influencer falou tal coisa, porque às vezes o pastor falou tal coisa. Meu querido, conheça a palavra de Deus. Porque ela é imutável. A gente perde muito tempo assistindo o vídeo no YouTube, stalkeando as pessoas no Instagram, no Facebook. Meu querido, a gente precisa gastar tempo com a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Esse é o que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Conhecer aquele que nos criou. Conhecer para que Ele nos criou. E saber que Ele pode nos fazer muito mais vitoriosos. Talvez você possa olhar para o seu vizinho, para o seu irmão aqui na igreja e falar assim, poxa, ele tem tanto, eu tenho tão pouco. Meu querido, agradeça a Deus por tudo que você tem. Porque quando você for uma pessoa grata, Deus vai te dar muito mais. Então olha para sua esposa, olha para o seu marido, talvez no momento atual não seja a pessoa dos seus sonhos, né? Aquela pessoa que falou, nossa, meu Deus, o que eu fiz? Mas meu querido, ame. Ame. É uma pessoa que está do seu lado, talvez ele vai chegar hoje à noite lá e vai roncar a noite inteira.
enfim. Mas ame a si mesmo. Ame. A gente precisa amar. Ame a sua sogra. Ame o seu sogro. Ame o seu cunhado. Ame. Ame as pessoas. Esse é o princípio de Deus para as nossas vidas, amar. E Sansão, antes de amar aquilo que Deus tinha feito na vida dele, ele amou a si mesmo. Então ele queria satisfazer os desejos dele. Então ele olhava aquela mulher bonita lá na Filisteia e falava, nossa, eu quero ela para mim. Será que não tinha nenhuma irmã bonitinha lá no meio do povo dele? Eu falo para os meus filhos, pô, será que não tem nenhuma varoazinha bonitinha lá na igreja para você namorar? É lógico que a gente olha para as meninas do mundo também, né, gente? As meninas também são bonitas, né? E às vezes, o que eu falo para eles, às vezes, sim, a gente precisa tomar cuidado. Aparentemente, elas às vezes podem até ser mais legais do que as meninas da igreja. Mas siga os princípios da palavra. Minha esposa é bonita, faz 30 e tantos anos que eu estou com ela, continua bonita, lógico que sim. Mas cada tempo tem a sua beleza. Não adianta você casar com uma menina de 20 anos, achar que daqui a 30 ela vai ser a mesma tchutchuquinha de 30 anos atrás. Como você também, né, meu querido? Olha no espelho também, né? Pô, vamos ser sinceros, né? Dá uma olhada no espelho, vê o telhado aí como que tá, entendeu? A silhueta. Vamos dar uma examinada. Querido, siga princípios. Quando eu era criança, a pessoa para falar em divórcio na igreja, e eu nasci, meus pais já eram convertidos, gente, falar em divórcio era... As pessoas não lutavam pelos seus casamentos, lutavam pelos seus relacionamentos. Hoje, meu querido, hoje a pessoa chega para nós com 2 meses de casado, 3 meses de casado e fala, pastor, não é bem isso que eu quero. Ele está barrigudo, pastor. Olha a barriga dele. Pastor, ela não faz sexo como eu pensei que ela fosse fazer. Pastor, ele dorme demais. Pastor, ela reclama demais. Querido, ame. 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 Defeito todos nós temos. Você acha que eu sou bonitinho assim? Sempre. Só a Silene sabe, tem dia que eu acordo que só Jesus na causa. Aí eu oro. Aí ela ora. Tem dia que ela acorda falando mais que 5 e pouco da manhã, ela acorda falando. Aí eu oro. Fala, Jesus, calma esse coração. Cheio de ideia nova. Calma esse coração, Pai. Gente, a vida é assim. Sabe o que nós precisamos entender? O nosso propósito. E sabe qual que é o nosso propósito? Ser luz neste mundo. A pessoa precisa olhar para mim e para você e falar o seguinte, poxa, o que tem na casa daquele tal de Leandro lá, naquele apartamento, que o Leandro sai com aquele chapéu de exército todo bonitão, com aquela bermuda jeans, entendeu? Todo gato. As pessoas têm que olhar para nós, sinceramente, têm que ter inveja. As pessoas olhavam para o povo de Israel e olham para o povo de Israel e têm inveja do povo de Israel. Por que esse povo prospera tanto?
Querido, as pessoas precisam olhar para nós e falar o seguinte: olha, não sei o que tem na casa daquele fulano, mas eu sei que eles estão sempre felizes. Eles estão sempre alegres. Pode ter pandemia, pode ganhar um Bolsonaro, pode ganhar o Lula, pode ganhar sei lá quem. Eles estão felizes. As pessoas precisam olhar para nós e ver isso. Não pessoas que são movidas pela modinha. A modinha agora é se ter 10 mil seguidores no Instagram. Gente, nós não somos feitos de modinha. Nós temos que ter a marca de Jesus nas nossas vidas. Essa tem que ser a nossa moda. E Jesus, meu querido, Jesus amava o pecador, mas abominava o pecado. E é isso que nós temos que ter. Aleluia. Querido, eu quero te convidar a cada casal pensar um pouquinho sobre o princípio e sobre o propósito. Será que vocês estão caminhando sobre o mesmo propósito? Será que o que alegra o seu coração, alegra o coração da outra pessoa também? Será que muitas vezes vocês não têm discutido, discordado por divergências dentro do propósito? Então hoje é um dia de unificar, de pensar. E nós vamos daqui orar, e eu quero convidar para vocês dois aí também orarem nesse sentido. Então, olha aí para o seu cônjuge, pegue na mão dele. Deus quer unificar, Deus quer trazer direção única nesse relacionamento. Que aquilo que alegre o coração de um possa ser o que alegre o coração do outro também. Para que vocês cumpram o chamado de Deus nessa terra. Senhor Jesus, traz unidade no meio dos teus filhos, ó Deus. Que o casal, ó Deus, caminhe caminhos e tenham propósitos únicos, ó Deus. Que eles tenham, ó Deus, o desejo de cumprir o teu chamado de forma forte no coração dos dois, ó Deus. Tira tudo aquilo que tem trazido divergências, brigas, contendas, ó Deus. Unifica a vida dos teus filhos, ó Deus. Nós declaramos, ó Deus, que eles vivam embaixo dos teus propósitos, que eles vivam embaixo, ó Deus, da tua direção, que eles não brinquem com princípios, ó Deus, mas que eles caminhem, ó Deus, os teus caminhos e cumpram o teu chamado, ó Deus. Traz forte, ó Deus, a identidade de cada um, ó Deus, e que eles vivam, ó Deus, o teu modelo, a vontade perfeita de Deus, ó Deus, para os seus relacionamentos, e que sejam lares abençoados, restaurados, que vivam debaixo da graça e da paz do Senhor. Tira toda a discórdia, toda dificuldade de comunicação, tudo aquilo que possa, ó Deus, trazer diferenças, ó Deus. Nós declaramos famílias abençoadas pela tua paz, pela tua harmonia, pela unidade do Senhor. Nós declaramos a tua vitória e a tua bênção sobre cada família. As famílias aqui presentes, nós declaramos uma bênção para famílias que nos assistem pela internet. Nós declaramos que o teu poder, ó Deus, agora invade, ó Deus, a cada lar. Que o teu Espírito Santo de Deus esteja agora, ó Deus, lapidando, tirando tudo que não é teu. Nós declaramos quebrado toda a palavra de divórcio, de divisão, de contenda, que toda palavra que tenha sido distorcida, nós recolhemos em nome de Jesus e declaramos, ó Deus, que a tua bênção, ó Deus, restaure, renove, transforme. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Deus, famílias restauradas pelo amor do Senhor, que sejam famílias, ó Deus, que caminhem sob a tua direção e sob o teu propósito. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor
passe sobre cada lar, ó Deus, e faça, ó Deus, aquilo que lhe apraz. Nós declaramos famílias representantes de Deus aqui na terra, lares abençoados, cheios da tua graça e da tua unção, em nome de Jesus. Aleluia, queridas. Amém, amém. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. E hoje, no começo do culto, Deus nos deu uma direção diferente e a gente obedece. Nós queremos orar por todos os aniversariantes desse mês. Nós estamos aqui no última semana desse mês. E se você fez aniversário, vem até aqui à frente, que Deus mandou orar por ti. Pode vir aqui. Oh, aleluia. Amém. 8 anos, amém. Amém. O Emerson amanhã, né, Emerson? 22? Vamos orar. Pode vir. A casamento amanhã, menino. Olha aí a sua esposa falando. Tá fresquinho o seu também, né? É hoje, né? É. Eu queria chamar a equipe do ministério para vir aqui. E pôr a mão aqui sobre os nossos amados, por favor. Os aniversariantes, cheguem mais pertinho aqui. O pessoal do ministério. Senhor Jesus, nós apresentamos a vida dos aniversariantes desse mês. Deus, o Senhor mandou e a gente obedece. E nós declaramos em nome de Jesus a tua bênção especial sobre a vida deles. Deus, que venha um novo tempo de alegria, de unção e de bênção. Nós declaramos sobre eles, ó Deus, toda a sorte dos céus, ó Deus. Nós declaramos sobre eles, ó Deus, novo ciclo, ó Deus, novo ciclo de vitória e de vida e vida em abundância. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Deus, que esses lares sejam tocados de tal forma, ó Deus, pela bênção que recai sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Nós abençoamos também aqueles que nos assistem, ó Deus, e que estão nessa situação, ó Deus, de aniversário. Nós declaramos, recebam o amor do Senhor, recebam presentes dos céus, e que essa casa de vocês seja repleta da unção e da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Debaixo da graça e da bênção do Senhor. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda do ministério. Nós temos um tempinho ainda antes do nós encerrarmos o culto. Nosso próximo culto, quando será, meu amor? Último sábado de novembro, dia 26 de novembro. Tá. Vai ser agora, tá? Nós temos mais 2 cultos esse ano, tá? O último final de semana de novembro. Dia 26 de novembro. Dia 26. E dezembro nós também teremos. Vai ser o primeiro ano que a gente tem culto em dezembro também. Mas não dá para ser no último final de semana do ano. Vai ser dia... 17. Acho que é dia 17, tá? Se não me engano. Então, é o sábado que antecede o do Natal. Então, guardem aí na agenda de vocês, temos mais 2 cultos, ok? E nós também queremos dizer que esse mês o mês que vem, nós temos um evento abençoadíssimo, que depois de 2 anos, nós estamos retomando, que é a bênção coletiva. Pastora de Deus, o que é isso, bênção coletiva? A bênção coletiva é algo emocionante que Deus preparou para nós, e nessa oportunidade nós temos um casamento coletivo. Então, é um casamento que a gente tem aberto para todos os membros da igreja. Não tem custo nenhum, ele só tem um pré-requisito. Você precisa ser casado no civil. Tá? Então, a todos aqueles que são casados no civil e querem receber uma bênção pastoral diferente, então você venha. Costuma participar pessoas que, por um motivo ou outro, casaram em outro rito religioso e nunca tiveram oportunidade de receber uma bênção pastoral. Ou pessoas que estão fazendo bodas, por exemplo, quando nós fizemos 25 anos de casado, nós participamos, né, amor? Sim. Eu fiquei, olha, gente, faz muitos anos que a gente promove, mas eu chorei como se nunca tivesse casado na igreja, nunca tivesse participado, né, promovido esse evento.
E também para aquelas pessoas que viviam em união estável e resolveram, então, se casar no civil, e aí participaram, então, de uma oportunidade. Às vezes, também, pessoas que já eram casadas no civil, mas nunca participaram de uma bênção religiosa. É um momento emocionante em que os noivos vêm pela nave da igreja, tem buquê, tem convite, tem foto, sobem aqui e recebem uma bênção, convidam os familiares. E será no dia 20. Então, se você está nessa situação, ou conhece alguém que seja, precisa fazer correndo a sua inscrição. A inscrição é feita pelo aplicativo da igreja, e você lá precisa mandar a foto da certidão e uma foto sua. Então, não tem custo, vai ser no domingo do dia 20, no culto das 10h30, tá bom? Então, se sintam convidados e... Eu queria fazer um anúncio. Semana que vem vai ter um curso muito bom aqui, muito bom mesmo, que vai falar sobre finanças. Nós teremos aqui a participação do apóstolo Martina, apóstola Lilian, pastor Colucci, pastor Ricardo, pastora Soraya, das 14 às 21. Meu querido, vem aprender a ser uma pessoa próspera. E prosperidade não é riqueza. Prosperidade é você viver em abundância com aquilo que você tem. Então, se você não fez inscrição ainda, dá tempo. Queria convidar você para participar. Vai ser uma bênção, eu estarei aqui também. E se você puder, venha. Vai ser tremendo. E você pode me dar um abraço no sábado e pode dar hoje também. Oi, meu amor? Fique em pé, querido. Por favor. Hoje nós falamos de 3 erros que nós não podemos cometer. Mas sabe uma coisa que a gente pode cometer em abundância? Vou falar 3 coisas para você sair daqui e viver isso na sua vida. Perdoar. Querido, perdoe sempre. Você quer ser uma pessoa feliz, saiba perdoar. Segundo, ame. Meu amor, ame. Ame, meu querido. Ame sempre. Ame sempre a pessoa que está com você. E em terceiro, siga os preceitos de Jesus. Ame a palavra do Senhor. Ame sempre. Vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos. Eu quero ser um Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Erga tuas mãos, por favor. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor nessa noite derrame um óleo novo sobre as nossas mãos. Pai, que o Senhor venha encher as nossas vidas, venha transformar as nossas vidas, venha quebrar o que precisa ser quebrado, Senhor Deus. Faz novo,
Transforma, Senhor Deus. Tira toda a carnalidade, tira todo orgulho, tira toda, Senhor Deus, altivez das nossas vidas, Pai. Oricantare la barraia. Senhor, faz novo, Senhor. Faz novo, Senhor Deus. Eu quero ser um vaso novo. Que a graça de Deus, o Pai, o amor e a consolação do Espírito Santo, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, queridos. Aleluia. Nós teremos agora o nosso pós-culto. Eu não sei se você já comprou de forma antecipada ou não. Noite italiana, o nhoque. Se você não comprou, acho que ainda tem possibilidade de algumas. Mas, de qualquer forma, queridos, esse é um tempo e é um exercício enorme que a gente faz para que a gente tenha um tempo de comunhão. Então, participe conosco, aproveite para conhecer outras pessoas, não fica só sentado com quem você já conhece, puxa assunto, reparte a bênção, conta, compartilha, tá bom? Beija sua esposa, beija seu marido, mesmo que você estiver indo embora, pode beijar aí que eu estou olhando. Beija, gente, beija, aproveita. Os visitantes aí, eu esqueci de falar, sejam muito bem-vindos. Os pais do Guilherme aí, obrigado pela presença, uma honra tê-los aqui. Tem mais visitante aí que eu não estou vendo? Tem mais. Seja bem-vinda, minha querida, meu querido, sejam bem-vindos. Eu vou dar um abraço em vocês ali, o pessoal da internet. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.